Thank you very much and good morning. Muito obrigado e bom dia. You may be seated. Pode se assentar. In fact, while you're being seated, I think I'll sit down also, Enquanto você está se sentando, eu também vou me assentar aqui, because I want to get acquainted with you. porque eu quero conhecer você. My name is John. What's your name? Meu nome é John. Qual é o seu nome? Nice to meet you. Um prazer em conhecê-lo. We're now friends. Agora nós somos amigos. I love Brazil. Eu amo o Brasil. And I am so honored to be here. I am just excited about this day. Eu me sinto honrado de estar aqui. Estou muito animado por este dia. As a young leader in 1981, I came to Sao Paulo and I visited this church. Em 1981, eu era um jovem líder e vim a São Paulo e conheci esta igreja. And I was inspired by what I saw and what I witnessed while I was here in Brazil. E eu fiquei inspirado e alegre com o que eu vi aqui no Brasil. And I went back to America and built another church and began to teach a lot about leadership. E eu voltei aos Estados Unidos, comecei uma nova igreja e comecei a ensinar sobre liderança. So I have been looking forward to coming back to this great country. E eu sempre estava ansioso para voltar neste grande país, o Brasil. In biblical terms, if you live in Brazil, you kind of live in Canaan. E em termos bíblicos, se você mora no Brasil, você mora em Canaã. I have become convinced that there's no place like this place anywhere near this place. Eu estou convencido que não existe nenhum lugar igual a este ao redor do mundo. And I'm delighted to be here. Estou feliz de estar aqui. My wife Margaret and I have been married for 39 years. E minha esposa e eu, Margarete, estamos casados há 39 anos. We have 2 children, they're both married, Nós temos 2 filhos casados and we have 5 grandchildren. e temos 5 netos. Now, grandchildren are wonderful. Os netos são maravilhosos. When you hold them in your arms, you realize how smart and beautiful and intelligent they are. Quando você segura eles no seu colo, você vê quão inteligentes, bonitos que eles são. In fact, you look at your grandchildren and ask, why has intelligence skipped a generation? E quando você olha para os seus netos, você pergunta, por que a inteligência pulou uma geração? I was speaking at a large convention, and I just told the story I just gave you. Eu estava falando numa grande conferência e contei essa história que eu falei para vocês. And I forgot that my son Joel was in the audience. E eu me esqueci que meu filho Joe estava no meio do público. So after I spoke, he came up to me. E depois de falar, ele veio conversar comigo. And I said, Joel, I was just joking. I was just joking about intelligence skipping a generation. E eu disse, Joe, eu estava só brincando, dizendo que a inteligência pula uma geração. And he said, no, Dad, don't apologize. In fact, he said, I think you're right. E ele disse, papai, fica tranquilo, mas eu acho que você tem razão. I said, you do? Verdade? He said, yes. In fact, Dad, he said, just last week, Grandpa and I had that very same discussion. E ele disse, semana passada o vovô e eu estávamos conversando e nós chegamos à mesma conclusão. I turned 60 last year. O ano passado eu cumpri 60 anos de idade. And although I'm known for teaching leadership, E apesar de ser conhecido por ensinar liderança, when you turn 60, you become a philosopher of life. e quando você tem 60 anos, agora você se torna um filósofo da vida. And so before I begin my teaching today, Então, antes de começar a ensinar esta manhã, I want to read something to you that will explain life to you.
Eu gostaria de ler algo para você que vai explicar o que é a vida. How many of you have ever had questions about life? Quantos de vocês já em algum momento questionaram a vida? Okay. Bom, I have good news. eu tenho uma boa notícia. I have all the answers right here. Eu tenho todas as respostas bem aqui. In fact, these words are so important that I laminated them. Eu creio que essas palavras são tão importantes que eu as plastifiquei. If anything is important, I laminate it. E tudo que é importante, eu plastifico. If I would have been Moses going up on top of Mount Sinai, Se eu tivesse sido Moisés subindo no Monte Sinai, I would have laminated the Ten eu Commandments. teria plastificado os 10 mandamentos. I wouldn't have put them on stone. Eu não teria escrito os 10 mandamentos em pedra, Those will break. porque elas quebram. Here we go. Vamos lá. On the first day, God created the dog. No primeiro dia, Deus criou o cachorro. God said, sit all day by the door of your house and bark at anybody that goes by. Fique sentado na frente da sua casa e comece a latir para qualquer pessoa que passar na frente. And I will give you a lifespan of 20 years. E eu darei a você 20 anos de vida. The dog said, that's too long to be barking. E o cachorro disse, mas isso é muito tempo para ficar latindo. Give me 10 years and I'll give you back the other 10. Dá-me somente 10 anos e eu lhe devolvo os outros 10. And God agreed. E Deus concordou. On the second day, God created the monkey. No segundo dia, Deus criou o macaco. God said, entertain people, do monkey tricks, make them laugh. E disse, entretenha as pessoas, faça macaquices e faça com que as pessoas se alegrem. And I'll give you a 20-year lifespan. E eu lhe darei 20 anos de vida. The monkey said, how boring. Monkey tricks for 20 years? I don't think so. E o macaco disse, 20 anos de macaquices? Não, tô fora. The dog gave you back 10 years, so that's what I'll do too, okay? And God agreed. Ele disse, o cachorro devolveu 10 anos, eu também vou devolver 10 anos. On the third day, God created the cow. E no terceiro dia, Deus criou a vaca. God said, you must go out into the field with a farmer all day long, suffer under the sun, have calves, and give milk to support the farmer. E disse a vaca, você saia todos os dias com o fazendeiro, você vai trabalhar debaixo do sol e vai dar leite a este fazendeiro toda a sua vida. And I will give you a lifespan of 60 years. E eu lhe darei uma vida de 60 anos. The cow said, that's kind of a tough life you want me to live for 60 years. E a vaca disse, mas essa é uma vida muito dura por 60 anos. Let me have 20 and I'll give you back the other 40. Eu quero somente 20 anos e lhe devolvo 40. And God agreed. E Deus concordou. On the fourth day, God created man. No quarto dia, Deus criou o homem. God said, eat, sleep, play, marry, enjoy your life. Ele disse ao homem, coma, durma, brinque, aproveite bem a vida. I'll give you 20 years. E eu lhe darei 20 anos. Man said, what? E o homem disse, o quê? Only 20 years? Só 20 anos? I'll tell you what. I'll take my 20, Ele disse, então eu fico com os meus 20. add the 40 the cow gave you Eu back, quero mais os 40 que a vaca devolveu. the 10 the monkey gave you back, Mais os 10 do macaco. the 10 the dog gave you back. Mais os 10 do cachorro. That makes 80, okay? E isso total 80 anos. Tudo bem? God said, okay, you got a deal. E Deus disse, tudo bem, concordamos. So that is why the first 20 years of our lives, E é por isso que os primeiros 20 anos da nossa vida, we eat, sleep, play, and enjoy nós ourselves. comemos, dormimos, brincamos e aproveitamos a vida. For the next 40 years, Nos próximos 40 anos, we slave in the sun to support our family. nós trabalhamos arduamente debaixo do sol para apoiarmos e sustentarmos a nossa família. For the next 10 years, we do monkey tricks to entertain the grandchildren. Nos próximos 10 anos, nós fazemos macaquices para entretermos os nossos netos. And for the last 10 years, E nos últimos 10 anos, we sit on the front porch and bark at everybody that goes nós by. ficamos na frente de casa latindo para qualquer pessoa que passa na frente. You've just had life explained to you. Essa é a vida explicada para você.
I'm ready to teach you about leadership. Eu estou pronto para ensinar sobre liderança. I'm ready to teach you about making a difference. Eu estou pronto para ensinar como você pode fazer a diferença. And I'm excited. E eu estou entusiasmado. I'm excited because what's going to happen in the next hour is going to be life-changing. E eu sei o que vai acontecer nessa próxima hora vai mudar a vida de pessoas. How many of you would like to be a better leader? Quantos de vocês querem ser melhores líderes? How many of you would like to make a difference in your country? Quantos de vocês querem fazer a diferença no seu país? Then I have good news for you. Então eu tenho uma boa notícia para você. It's going to begin right now. Vai começar agora. Have you got your paper? Você tem algo para anotar? Papel, Have you got your pen? uma caneta? Look at your neighbor to make sure they're ready to take notes. Olhe para o seu vizinho, veja se ele está pronto para anotar alguma coisa. In fact, look at your neighbor and say to them, you're going to learn something. E fale para o seu vizinho, você vai aprender alguma coisa. In fact, look at them and say, and it's about time. Diga para ele, já é tempo de você aprender alguma coisa. Let me share something interesting to you about leadership. Quero ensinar algo interessante sobre liderança. We see leaders as being out front, Nós vemos líderes como pessoas que vão à frente, casting vision, e lançando uma visão, paving the way, estabelecendo o caminho, leading people. liderando pessoas. And leaders do all those things. E os líderes fazem todas essas coisas. But I have discovered in studying leadership Mas eu aprendi estudando liderança that leaders, before they do all of those things, que os líderes, antes de fazerem todas essas coisas, ask themselves some very important questions. eles fazem algumas perguntas muito importantes. And today I would like to share with you some of the questions that leaders ask themselves. E eu quero compartilhar algumas dessas perguntas que os líderes fazem a si mesmos. In fact, on this card that I'm holding up to you now E aqui neste pedaço de papel que eu estou segurando agora, is a list of questions that I ask myself as a leader. tem algumas perguntas que eu fiz a mim mesmo como líder. And I periodically will pull out this list and look at it and review it. E de vez em quando eu pego essa lista, leio e começo a refletir sobre isso. And the reason I do this is very important. E a razão que eu faço isso é muito importante. If I am to have integrity in my leadership, Se eu devo ter integridade na minha liderança, I have to have integrity in my life. eu tenho que ter integridade na minha vida. I can remember at a conference I held on leadership a couple of years ago. Me lembro de uma conferência que eu fiz de liderança alguns anos atrás. We were having a Q&A time. Nós tínhamos um período de perguntas e respostas. And a young man raised his hand and asked this question. E um jovem levantou a mão e fez a seguinte pergunta. He said, John, I love your leadership principles, Ele disse, John, eu gosto muito dos seus princípios, but I'm still in college. mas eu ainda estou na universidade. So I don't have yet a job, or I don't have a team to lead. Então eu não tenho um emprego, eu não tenho uma equipe para liderar. So the question I have for you is this. Então a pergunta que eu tenho é a seguinte. Who should I start leading? Quem eu devo começar a liderar? And I smiled and I said to him, Então eu dei um sorriso e disse a ele, start with yourself. comece liderando a você mesmo. I want to make sure you get this. E eu quero que você entenda isso. The first person you should lead A primeira pessoa que você deve liderar is you. é você. In fact, don't attempt to lead other people until you have led yourself. Ou melhor ainda, nem tente liderar outras pessoas até que você tenha se liderado. Don't attempt to change other people until you've changed yourself. Não tente mudar outras pessoas até que você, em primeiro lugar, mude. The most important leadership principle I know is this. O maior princípio de liderança que eu conheço é este. People do what people see. As pessoas fazem o que as pessoas veem. People truly do follow the leader. As pessoas realmente seguem
o líder. They're going to be just like you. Eles vão ser exatamente como você. They're going to have your values. Eles vão ter os seus valores. They're going to see your vision. Eles vão ver a sua visão. They're going to live their life as they've watched you live your life. Eles vão viver a vida como eles veem você vivendo a sua vida. And too often as leaders, we want to change others. E muitas vezes como líderes nós queremos mudar os outros. We want to fix them. Nós queremos consertá-los. We want to correct them. Nós queremos corrigi-los. We want to move them. Nós queremos movê-los. And I say before you do any of those things, E eu digo, antes de você fazer qualquer coisa, look at your own life olhe para si mesmo. and ask yourself this question. E pergunte-se essa pergunta. Am I a leader worth following? Será que eu sou um líder digno de ser seguido? That's an amazing question. É uma pergunta muito importante. Am I a leader worth following? Será que eu sou um líder digno de ser seguido? Do I live a life of integrity? Será que eu vivo uma vida de integridade? Am I able to lift people to higher levels? Será que eu tenho podido levantar as pessoas a níveis maiores? Am I able to find answers for people that are asking questions? Será que eu posso descobrir as respostas das perguntas das pessoas? Am I able to provide security for those that are feeling insecure? Será que eu posso trazer segurança àqueles que se sentem inseguros? Leadership does not begin with others. Liderança não começa com outros. Leadership begins with me. Liderança começa comigo. As I grow, they'll grow. À medida que eu cresço, eles vão crescer. As I learn, they'll learn. À medida que eu aprendo, eles vão aprender. As I change, they'll change. À medida que eu mudar, eles vão mudar. They will basically become like me. Basicamente, eles se tornarão como eu. Let me put it this way to you. Deixa eu explicar isso. If you wouldn't follow yourself, why should anyone else follow you? Se você não se seguiria, por que alguém iria seguir a você? So the questions that we're going to ask Então as perguntas que vamos fazer are questions of the heart. são perguntas do coração. Because of the greatness of the leader doesn't begin in the head. Porque a grandeza do líder não começa na sua cabeça. Of course leaders see things. Claro que os líderes veem coisas. Of course leaders have wonderful minds. Claro que o líder tem uma mente ótima. But leadership does not begin in the head. Mas a liderança não começa na cabeça. It begins in the heart. Começa no coração. In fact, I would encourage you today, E eu quero encorajar você hoje, even as I teach this lesson to you, enquanto eu estou ensinando isso a você, to kind of breathe a prayer to God e comece a fazer uma oração a Deus. and ask God to give you the heart of a leader. E peça a Deus, Senhor, dá-me um coração de um líder. In fact, before I continue, E antes de continuar, I want to pray that over you. eu quero orar isso por você. Father, Pai, may the men and women in this auditorium today que os homens e mulheres neste auditório, nesta manhã, not only write leadership principles on paper, que eles não venham somente escrever princípios de liderança num pedaço de papel, but may you write those leadership principles on their heart. mas escreve esses princípios de liderança nos seus corações. May they be challenged mentally, Que eles sejam desafiados mentalmente, but may they be moved spiritually. mas que eles possam se mover espiritualmente. Search our heart, oh God. Sonda o nosso coração, Senhor. We give you permission right now to just walk into our lives and look at it. Nós damos permissão para o Senhor olhar a nossa vida. Help us not to want to be a leader for wrong reasons. Ajuda-nos a não sermos líderes pelas razões erradas. Help us not to want to have power or possessions. Ajuda-nos a não termos o desejo de almejarmos o poder ou as possessões. Keep us from being lifted up with pride. Ajuda-nos a não sermos orgulhosos. And give us just a heart for you E dá-nos um coração para Ti. and a heart for people E um coração para as pessoas. and a heart to lift people. E um coração para erguer as pessoas.
So I ask as I begin teaching this lesson Enquanto começamos esta lição hoje, that while we write notes and as we listen, enquanto anotamos e ouvimos, you'll begin preparing our heart que o Senhor prepare o nosso coração to become the leaders you have destined us to be. para que sejamos os líderes que o Senhor nos destinou para sermos. During our prayer time, please place your hand on your heart. E durante esta oração, colocamos a nossa mão no nosso coração. Eu quero que você agora coloque a sua mão no seu coração. And repeat after me. E repita: Give me a heart for you, God. Senhor, dá-me um coração para Ti. Give me a heart for people. Dá-me um coração para as pessoas. Give me a heart to lead people Dá-me um coração para liderar as pessoas. and to make a difference. E que eu possa fazer a diferença. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. Question number 1. Primeira pergunta. Am I genuinely interested in people? Será que eu tenho um interesse genuíno nas pessoas? That's the first question I ask myself. Essa é a primeira pergunta que eu faço a mim mesmo. And the reason I ask myself that question, am I genuinely interested in people, E a razão por que eu pergunto, será que eu tenho um interesse genuíno nas pessoas? is because that question checks my motives. É porque esta pergunta, ela vai checar os meus motivos, a minha motivação. That question speaks to my heart. E essa pergunta fala ao meu coração. Let me give you the DNA of a leader. Deixa eu mostrar para você o DNA de um líder. Leaders see more than others see. Os líderes veem mais do que outros. That's why they cast vision. É por isso que eles podem lançar uma visão. That's why they lead in direction. Por isso que eles lideram para uma direção. They see the big picture. Eles têm a ideia deste quadro grande. Leaders not only see more than others see, Líderes, além de ver mais do que os outros, but they also see before others see. e eles veem antes do que os outros. They see more Eles veem mais and they see before. e eles veem antes. They see bigger Eles veem coisas maiores and they see sooner. e eles veem todas essas coisas antes. That's the characteristic of a leader. E essa é uma característica do líder. It is not that they're smarter than everybody else on the team. Isso não quer dizer que eles são mais inteligentes que os outros da equipe. It's just they see like a leader sees. Simplesmente eles veem como um líder enxerga as coisas. And they think like a leader thinks. E eles pensam como um líder pensa. So let me explain it this way. Deixa eu explicar da seguinte maneira. If you're on a team of 10 people, Se você tem uma equipe de 10 pessoas, and everyone in the room has figured it out, e se todos naquela sala já entenderam tudo, except you, menos você, you're not the leader of the pack. você não é o líder daquele grupo. Leaders see more and leaders see before. Os líderes veem mais e os líderes veem antes. Now that brings us to the question, am I genuinely interested in people? Isso nos traz a pergunta, será que eu realmente tenho um interesse genuíno nas pessoas? Since as a leader, you're going to see more than others see and you're going to see before others see. Como líder, você vai enxergar antes do que os outros e mais do que os outros. You can use that knowledge either to help people or hurt people. E você pode usar este conhecimento para ou ajudar as pessoas ou para machucar as pessoas. You can use that knowledge to either take advantage of people Você pode usar esse conhecimento para se aproveitar das pessoas or be an advantage to people. ou abençoar as pessoas. In other words, that knowledge that you have before others Ou seja, este conhecimento que você tem que vem antes das outras pessoas is a tremendous responsibility in your hands. é uma grande responsabilidade nas suas mãos. Many leaders take advantage of people.
Muitas pessoas se aproveitam de outras pessoas. They manipulate people. Os líderes acabam manipulando as pessoas. They move people for their personal advantage. Eles movem as pessoas para o ganho pessoal. They receive personal gain because of their moving of the people. E eles têm ganho pessoal ao mover as pessoas ao seu redor. Manipulating a people is always easy to sense. É fácil você identificar quando alguém está manipulando as pessoas. Whenever you as a leader put yourself before your people, you're manipulating them. Quando você como líder se coloca antes das pessoas, você está manipulando as pessoas. When you think of yourself before other people, you're manipulating them. Quando você pensa em si mesmo antes das pessoas, você está manipulando. When you get people to do things that are your advantage but not to their advantage, you manipulate them, and it is always wrong. E quando você usa as pessoas para a vantagem própria, isso é sempre errado. And the question, am I genuinely interested in people? E a pergunta que diz, será que eu realmente tenho um interesse genuíno nas pessoas? If you can answer a yes to that question, E se você pode dizer sim a esta pergunta, that will purify your motives, isso vai purificar a sua motivação. and that will keep your leadership pure. E isso vai manter a sua liderança pura. There are three questions people ask when they're going to follow you as a leader. Existem 3 perguntas que as pessoas fazem quando elas vão seguir a um líder. The first question they ask is, can you help me? A primeira pergunta é, você pode me ajudar? Obviously, that's an important question because people need help. É claro que essa é uma pergunta importante porque as pessoas precisam de ajuda. And leaders help people. E os líderes ajudam as pessoas. Leaders lift them. Os líderes os levantam, os erguem. Leaders add value to them. Eles acrescentam valor a essas pessoas. Leaders build into their life. Os líderes acabam edificando a vida dessas pessoas. So when people are looking to you for leadership, one of the questions they're going to ask is, can you help me? E uma das perguntas que quando as pessoas estão procurando um líder vão fazer é, você pode me ajudar? Leaders should make things better for their people. Os líderes têm que facilitar ou tornar a vida mais fácil para as pessoas. The second question they're going to ask when they follow you as a leader A segunda pergunta que vão fazer antes de seguir um líder is, do you care about me? é, você se importa comigo? See, the question, can you help me, is about your ability. A pergunta, será que você pode me ajudar, tem a ver com a sua habilidade. Can you help me ask about your leadership skills and your leadership giftedness? E será que você pode me ajudar, tem a ver com as suas habilidades, com os seus talentos. And you want to be a competent leader. E você quer ser um líder competente. But when they ask the question, do you care about me? Mas quando eles perguntam, você se preocupa, se interessa por mim? That's about your heart. Eles querem saber agora do seu coração. And people don't want to follow somebody E as pessoas não querem seguir alguém that can help them but doesn't care for them. que pode ajudá-los, mas não se interessa por eles. And to be honest with you, we don't want to follow somebody that can care for us that can't help us. Mas também nós não queremos seguir alguém que pode se interessar por nós, mas não pode nos ajudar. It's not either or, it's both. Não é um ou outro, mas são ambos os casos. Can you help me? Você pode me ajudar? Do you care about me? E também você se preocupa comigo? There's one other question they ask when they want to follow you as a leader. E há uma terceira pergunta que eles fazem antes de seguir um líder. That question is, can I trust you? E essa pergunta é, será que eu posso confiar em você? Can I trust you? Eu posso confiar em você? Do you have integrity in your life so that you will not violate my trust? Será que você tem integridade na sua vida, que você não vai violar esta confiança? In America, a few years ago, we had a lot of corporate scandals. Nos Estados Unidos, anos atrás, nós vivenciamos muitos escândalos corporativos. And a lot of major CEOs of companies were men and women that violated the trust of their people. Muitos diretores executivos de organizações violaram a confiança do povo. During the summer of all of these corporations, with the mistrust began to be apparent. E quando
esses problemas começaram a vir à tona, todos ficaram sabendo dos problemas. I was in New York City having dinner with my publisher. E eu estava na cidade de Nova York conversando com o meu editor. And he said, John, there's an awful lot of corporate scandal today. E ele disse, John, existem muitos escândalos hoje no meio corporativo. And I would like you to write a book. E eu quero que você escreva um livro. He said, I want the book to be about business ethics. Eu quero que esse livro seja sobre ética dos negócios. And I looked at him and I said, I can't write that book. Eu disse, mas eu não posso escrever esse livro. He said, well, why can't you write this book? E ele perguntou, mas por que não? I said, because there's no such thing as business ethics. Porque eu disse, porque não existe ética nos negócios. There's just ethics. Somente existe ética. You either have them Ou or you você don't. tem, ou você não tem. If you have them, they'll work in business. Se você tem ética, ela vai funcionar nos negócios. And they'll work in your family. E vai funcionar na sua família. And they'll work in your E community. vai funcionar na sua comunidade. And they'll work on the job. E vai funcionar no seu If you have trabalho. them, they'll work anywhere. But you cannot compartmentalize ethics. Mas você não pode colocar ética dentro de um departamento. It's not part of your life, it's a way of your life. Não é somente um pedaço ou parte da sua vida, é toda a sua vida. So the first question I asked myself E a primeira pergunta que eu fiz foi, is, am I genuinely interested in people? será que eu tenho um interesse genuíno nas pessoas? Let me put it this way. Deixa eu explicar. Because I teach on leadership, many times people will come up to me and say, I want to be a leader. Porque eu ensino liderança, muitos perguntam e dizem, eu quero ser um líder. And whenever they say that, I always ask them, why? E eu sempre pergunto, mas por quê? And I'm very interested in their answer. E eu sempre fico interessado nas respostas. Sometimes they'll say, because I like to lead. Porque alguns dizem, porque eu gosto de I liderar. like to be in control. Porque eu gosto de controlar. I like to make decisions. Eu gosto de tomar decisões. I like to tell people what to do. Eu gosto de dizer para as pessoas o que elas precisam fazer. I want a parking place. Eu quero uma vaga privilegiada. Wrong reasons. Essas razões são erradas. There's only one reason to want to be a leader. Somente existe uma razão porque você deve ser um líder. And that reason is to add value to people. E esta razão é para que você possa valorizar as pessoas. That's the only reason. Esta é a única razão. So I want you on your piece of paper before I go to the next question to ask yourself this question. Antes de ir para a próxima pergunta, responda essa pergunta inicial. Am I adding value with people? Será que eu estou valorizando as pessoas? Are people's lives better because I lead them? Será que a vida das pessoas é melhor porque eu as lidero? In my book Leadership Gold, I have a chapter entitled No livro, o livro de ouro da liderança, tem um capítulo intitulado If you want to know how a leader is doing, se você quer saber quão eficiente o líder está sendo, look at the followers. olhe para os seus seguidores. Don't ask the leader. Não pergunte para o The líder. leader will always say they're doing a good job. O líder sempre vai dizer que está fazendo um ótimo trabalho. Look at the followers. Olhe para os seguidores. In fact, I want to take a moment now and share with you 3 ways that you can add value to people. Eu quero compartilhar com você 3 maneiras que você pode valorizar as pessoas. And for me, there are 4 ways. Mas para mim existem 4 maneiras. And if you do good on taking notes on the first 3, E se você anotar direitinho as primeiras 3, I'll give you mine, the 4th one. eu te dou a 4ª, que é minha, pessoal. Here are the ways to add value to people. E assim que você acrescenta valor às pessoas. Number 1, Em primeiro lugar, value people. valorize as pessoas. If you want to add value to people, you need to value people. Se você quiser agregar valor às pessoas, em primeiro lugar, valorize as pessoas. It amazes me that Christians many times don't value people as much as they should. Eu fico triste muitas vezes de ver que cristãos não valorizam as pessoas como deveriam. Especially in light of Jesus.
Especialmente quando nós temos um referencial que é Jesus. and how he constantly lifted the worth and the value of people. E como que Jesus Cristo sempre levantava e valorizava a cada pessoa. In fact, the ultimate illustration of our Lord valuing people is the very fact that he came to live with us and walk with us and die for our sins. E o maior exemplo disso é que ele veio e viveu entre nós e morreu por nós. Listen carefully. Preste atenção. If I value my relationship with Jesus, Se eu valorizo o meu relacionamento com Jesus, I need to value people. eu preciso valorizar as pessoas. It's inconceivable that I could value him É impossível valorizar a Jesus and not value his creation. e não valorizar a sua criação. So if you want to add value to people, value people. Se você quiser acrescentar valor às pessoas, em primeiro lugar, valorize as pessoas. Secondly, if you want to add value to people, know and relate to what they value. Número 2, entenda o que eles valorizam. In other words, walk slowly through the crowd. Em outras palavras, caminhe devagar junto no meio do povo. Leaders are great listeners. Os líderes ouvem, aprendem a ouvir muito bem. In fact, this is how it works. E é assim que funciona. Leaders listen, Os líderes ouvem, leaders learn, eles aprendem leaders lead. e eles lideram. Listen, learn, lead. Ouvem, aprendem e lideram. All of the cues of leadership come from listening and learning. Todas as ordens, os comandos da liderança vêm de ouvir e de aprender. Great leaders walk slowly through the crowd. Os grandes líderes sempre caminham entre o povo. If you want to add value to people, number one, you have to value people. Primeiro, para acrescentar valor às pessoas, primeiro, valorize as pessoas. Number two, you have to know and relate to what they value. Número 2, saiba o que eles valorizam. Number three, you have to make yourself more valuable. Em terceiro lugar, que você seja mais valoroso. In other words, you need to keep getting better. Ou seja, que você possa cada vez mais melhorar. You need to keep growing. Você precisa crescer. You need to keep leaning. Você precisa continuar a The liderar. speed of the leader determines the speed of the A pack. velocidade do líder determina a velocidade do grupo. The size of the leader determines the size of the O organization. tamanho do líder determinará o tamanho da organização. The strength of the leader determines the strength of the people. A força do líder é a força do povo. So to add value to people, you have to keep getting better yourself. Para que você valorize o povo, você precisa se valorizar e melhorar. You have to make a commitment to learn. Você tem que fazer um compromisso de continuar aprendendo. You've got to make a commitment to grow yourself. Você tem que fazer um compromisso de continuar crescendo. If I could come off the stage today and have a personal conversation with you, Se eu pudesse descer aqui e bater um papo com você, I would ask you two questions. eu faria duas perguntas. Question number Em one, primeiro lugar, what are you doing to invest in yourself? o que você está fazendo para investir em você mesmo? That's an important question. Pergunta importante. What are you doing to personally grow and develop yourself? O que você está fazendo para crescer e se desenvolver? By the way, that's not a selfish question. E essa não é uma pergunta egoísta. A leader has to take care of himself or herself before he can or she can take care of people. O líder precisa cuidar de si mesmo antes que ele comece a cuidar dos seus seguidores. So ask yourself the question, what am I doing to get better? Então pergunte, o que eu estou fazendo para melhorar? Growth is not an automatic process. Crescimento não é um processo automático. If we are going to grow, it is because it is intentional. Se nós vamos crescer, é porque este crescimento deve ser intencional. We have to grow on purpose. Nós temos que fazer isso de propósito. I am so excited about so many young people here. Estou muito feliz de ver muitos jovens aqui. I was 26 when I had a life-changing principle enter into me. Eu tinha 26 anos de idade quando entendi um princípio de liderança que mudou minha vida. I was having breakfast with another leader and he asked me this question. Eu estava tomando café com outro líder e ele me fez a seguinte pergunta. John, what are you doing to grow yourself? Ele disse, John, o que você está fazendo para crescer? I didn't have an answer. E eu não tinha uma resposta. In fact, I was frustrated.
Na verdade, eu fiquei muito frustrado. I didn't know that I was supposed to continually personally grow. Eu não sabia que eu precisava continuar a me desenvolver. And so I tried to answer him in an evasive way because I was embarrassed. E eu tentei responder de uma maneira meio vaga. I told him how hard I worked and Eu disse, mas é muito difícil what my daily crescer. schedule Mas was. minha agenda é lotada. And I talked for 15 minutes. E eu falei por 15 minutos. And I was like a plane circling an airfield trying to come in for a E landing. eu era como um avião que estava circulando em And I'm cima do going around aeroporto, and around and indo, around. voando. And finally I ran out of gas. E aí, de repente, acabou minha gasolina. And I landed the plane. E eu aterrissei aquele And avião. as soon as I quit talking, he looked at me and he said, E depois que eu parei de falar, ele olhou para mim e disse... John, you don't have a personal growth plan, do you? Ele falou, John, você não tem um plano de crescimento, você tem? And I said, no. Ele disse, não. That day changed my life. Esse dia mudou a minha vida. I went home and I sat down with my wife, Margaret. Eu voltei para casa e conversei com minha esposa, Margaret. And I said, today I heard somebody talk about if I'm going to get better, it's going to have to be intentional. E hoje alguém me disse, Margaret, se eu preciso melhorar, isso tem que começar comigo. And I don't even know what a personal growth plan is, E eu nem sei o que é um plano de crescimento, but I'm going to find out. mas eu vou aprender sobre And when I isso. find one, I'm going to develop it for myself. E quando eu aprender, eu vou aplicar isso na minha vida. That was in 1973. E isso aconteceu em 1973. And for 30 plus years, I have been on a personal growth plan. E nos últimos 30 anos eu tenho estado nesse plano de crescimento pessoal. And I want to take a moment and share with you two things that will help you to grow yourself. E eu quero compartilhar com você duas coisas que vão ajudar você. Number one, Em primeiro lugar, find your strength zone or your giftedness. encontre as coisas que você faz bem, que você tem dons e é bem capacitado. In other words, find out what you're talented in, Descubra o que você tem talento. what you are spiritually gifted for. Descubra quais são os seus dons espirituais. Because in that area, that's where you want to grow and learn. Porque são nestas áreas que você quer continuar crescendo. And make a commitment when you find your strengths Quando você encontrar os seus pontos fortes, that you are every day going to work on increasing those strengths and getting better. e que todos os dias você vai trabalhar para que você se torne melhor ainda. For example, if you love leadership, Por exemplo, se você gosta de liderança, I was having a conversation with a young man today named Robert. eu estava conversando com o jovem Roberto hoje, And Robert said to me, several years ago, I picked up your book, John, Developing the Leader Within You. e ele disse, John, eu li o seu livro anos atrás, And as I read that book, something moved within me. e ele disse, algo mudou no meu coração. And I realized that I wanted to be a leader. E eu entendi que eu queria ser um líder. And he said, I began reading all of your books on leadership. Então eu comecei a ler todos os seus livros de And today, liderança. this young man is one of the finest leaders in Latin E America. esse jovem é um dos líderes mais destacados na América Latina. So find your strength zone. Então descubra quais são os seus pontos Find the things fortes. that you do well Encontre as coisas que você faz bem and focus on growing in those e areas. focalize crescer nestas áreas. Number two, Número 2. every day, Todos os dias, read, reflect, and write on what you're learning. leia, reflita e escreva sobre o que você está aprendendo. In other words, every day in the subject of leadership, Por exemplo, na área de liderança, I read about leadership. eu leio todos os dias algo sobre And I liderança. not only read every day on the subject of leadership, Não somente eu leio todos os dias sobre esse assunto, I reflect on what I read. eu começo a refletir, a meditar sobre aquilo que eu li. And I not only think about what I read, E não somente eu penso nisso, but I get my notepad out and I write what I learned. e eu começo a escrever aquilo que eu aprendi. And I do this every day. E eu faço isso todos os dias. Somebody said to me the other day, he said, John, you've written over 50 books. Alguém disse, John, você já escreveu 50 livros. How did you do that? Como é que você fez isso? One word at a time. Uma palavra de cada vez, a cada vez, por vez. Every day I read. Todos os dias eu leio, Every day I reflect. todos os dias eu reflito nisso. Every day I write. Todos os dias eu escrevo. You say, John, what do you mean every day? Mas como é que você diz todos os dias? I mean every day. E eu digo todos os dias. Do you mean 6 out of 7 days? Você quer dizer 6 dos 7 dias da semana? No, I mean every day. Eu digo não, todos os dias. Every day. Todos os dias.
You cannot accomplish as much as you think you can in a short time. Você não pode alcançar tanto que você precisa alcançar num período tão curto, But you can accomplish more than you think you can in a long time. mas você pode alcançar mais do que você imagina num período extenso. And I am at the stage of my life E eu estou num ponto na minha vida where all the things I have read, que todas as coisas que eu li, all the things I've reflected on, todas as coisas que eu tenho all the refletido, things I've written, todas as coisas que eu they have escrevi, begun to compile, e essas coisas começaram a and acumular they've begun to compound, e começaram a crescer and mais they've begun to grow. e começaram a crescer. And you would think that after a while I wouldn't have anything to write on. E você podia imaginar, puxa, acho que ele não tem mais nada para escrever. But I have more books to write that I haven't written today than I did when I started. E eu tenho mais livros para escrever hoje do que quando eu comecei a escrever. When I wrote my first book, I could hardly write my first book because I didn't have enough to say. Quando eu escrevi meu primeiro livro, eu tinha pouquíssimas coisas para Now falar. that I've written 57 books, I have 7 more books inside of E me. eu já escrevi 57 livros e tenho mais 7 ainda para escrever. They're saying, let me out, let me out. E eles estão let dizendo, me eu out, quero let me sair, eu out." quero sair. I want that to happen to you. Eu quero que isso aconteça com você. And it will. E It will. vai, If se every day you read, você ler todos os dias, every day you reflect, refletir todos os dias and every day you write. e escrever todos os dias. I'm going to take a 2-minute timeout now. Eu vou tomar um intervalinho agora de 2 minutos. And I'm going to share with you 4 leadership books that will help you to grow as a leader. Vou compartilhar sobre 4 livros de liderança que o ajudarão a crescer como líder. When I began our session today together, I asked how many of you wanted to learn how to lead and be a better leader. E eu perguntei hoje no começo, quantos de vocês querem ser bons líderes e melhores líderes? You all raised your E hand. todos vocês levantaram I've as got mãos. good news. Eu tenho uma boa notícia. You can become a better leader. Você pode se tornar um líder melhor. In fact, look at your neighbor and say, you can become a better leader. Go ahead and Fale tell isso them. para o seu vizinho. Você pode se tornar um líder melhor. Okay. In fact, when I do leadership conferences, the number one question I might ask is people will raise their hand and they'll say, John, are leaders born? Todas as vezes que eu faço conferências e alguém pergunta, John, os líderes nascem líderes? And my answer is always the same. E a minha resposta é sempre a mesma. Of course they are. Claro que são. Claro que nascem. Think about that question. Pense sobre isso. I've never met an unborn leader. Eu nunca conheci um líder que não nasceu. Don't particularly want to either, Eu thank também you. não quero conhecer um líder que não nasceu. See, what they're asking is, O que eles estão dizendo é o are there seguinte, people when they're born, they're going to be a leader, e alguns dizem, será que eles, quando nascem, esse vai ser líder? and others when they're born, they're not, they're just going to be a follower. E outros que nascem, esses vão ser seguidores. And the good news is you can learn to lead. E a boa notícia é que você pode aprender a liderar. And the way to learn to lead E a maneira que você aprende a liderar is to expose your life to other leaders, é expondo a sua vida a outros líderes, read leadership books. lendo livros de liderança. Oh, here's a thought. E aqui está uma ideia. Read every day, Leia todos os dias, reflect every day, reflita todos os dias and write every day. e escreva todos os dias. The key is A chave é every day. todos os dias. Here's the first book that will help you. Aqui o primeiro livro que vai lhe ajudar. It's called Leadership Gold. O livro de ouro da liderança. It's the lessons that I've learned in my lifetime as a leader. São as lições que eu aprendi durante toda a minha vida como I líder. call this my old man book Eu chamo esse livro o livro do velhinho, because I said I wouldn't write it until I was 60. porque eu disse que eu não escreveria até ter 60 anos de idade. So the day I turned 60, No dia que eu completei 60 anos, I started writing the book. eu comecei a escrever o livro. And here it is. E aqui está. And it's for you. E é para você. And here's what's really important. E veja o que é interessante desse livro. The first people in the world to have this book available to them is you. As primeiras pessoas no mundo a terem este livro disponível são vocês. In other words, Em outras palavras, no one else has seen this book ninguém no mundo viu esse livro ainda, but you.
Só vocês. I knew I was coming to Brazil. Eu sabia que viria ao And so I Brasil. told my publisher, could you get an early release of the book so that when I'm in Brazil, because those people are smart and talented and gifted. Eu disse para o meu editor, eu vou ao Brasil, por favor, prepare esse livro, porque o meu público lá é muito inteligente, muito talentoso. I said, can we do an early release so that they can have the book first. Vamos fazer um lançamento antecipado para que eles tenham esse livro em mãos. The first time I saw this book was when I landed in São Paulo 2 days ago. E a primeira vez que eu vi esse livro foi há 2 dias atrás, quando eu cheguei em São Paulo. In America, they're not even going to get this book released until April. E nos Estados Unidos esse livro vai ser lançado em abril. So here's what I want you to do. E aí, veja o que eu quero que você faça. Get the book. Pegue o livro, Read it real quick. leia-o rapidamente. Call your friends in the States. Chame os seus amigos nos Estados Unidos. And say, I know something about leadership that you don't know. E diga, eu sei algo sobre liderança que você não sabe. I am excited that this first release is in Brazil. And it's a gift from me to you because I want to see you grow as a leader. E eu estou muito feliz que esse livro está aqui no Brasil em primeiro lugar. O Leadership. meu presente para você. The second leadership book is The 360-Degree Leader. O segundo livro é o Líder 360 Graus. And this book is for people that don't have the #1 leadership position in their organization. E esse livro foi escrito para a pessoa que não é o número 1 numa organização. Because when I teach leadership conferences, often people will raise their hand and they'll say, John, I love your leadership principles, but I'm not the leader of my team. E muitas vezes em conferências algumas pessoas dizem, eu gosto do seu livro, mas eu não sou o líder número 1 na minha equipe. And so I said, I'm going to write a book for a person that isn't the #1 leader. Então eu disse, eu vou escrever um livro para as pessoas que não são o número 1 numa equipe. How many of you are not the #1 leader in your organization? Quantos Raise de your hand. vocês não são o líder número 1 na sua organização? Levante a mão. Okay. This book's for you. Esse livro é para você. 360-Degree Leader. Um líder 360 graus. How to influence people above you, Como influenciar pessoas acima, influence people beside como you, influenciar pessoas ao seu lado influence people beneath you. e abaixo de você. 360 degrees. 360 graus. I almost called this book Leading from the Middle of the Pack, Eu quase intitulei esse livro Liderando no Meio do Bando, with the subtitle, com o subtítulo Follow Me, I'm Right Behind You. Siga-me, pois eu estou logo atrás de você. A very important book. Livro muito importante. And then I have the 21 Irrefutable Laws of Leadership. E aqui o livro 21 Leis Irrefutáveis da Liderança. This book is in 47 languages, Já está em 47 idiomas, 104 countries. em 104 It's países. the basic on leadership. É a base da I'm liderança. curious, how many of you have this book? Quantos de vocês já leram esse livro? Levante a Raise your mão. hand. Oh, that's wonderful. Muito Oh, bom. wonderful, wonderful. Put your hands back out. Levante as mãos de novo. Makes me feel good. Ó, me faz sentir muito In bem. fact, put both hands up. It Levante looks as like duas mãos, twice então, as many. Twice para as que many. pareça que tem mais gente que lê o livro. Now, the people that have their hands up, they're truly the great leaders E as in this pessoas room. que levantaram as mãos são os grandes líderes do Brasil. I also have one more thing, but I can't find it. Do they have the leadership Bible here? I hope they do. Okay. I'm going to assume that at the book table, because when I'm done speaking, I'm going to be at the book table, I'll sign books. They have the Maxwell Leadership Bible. If you love the Bible and you love leadership, Eu estou lançando também no Brasil a Bíblia de Liderança de Maxwell. for 25 years, I was a pastor. Por 25 anos eu fui pastor. And everything I taught on biblical leadership is in this Bible. Tudo que eu aprendi sobre liderança bíblica, There eu are, anotei nessa there Bíblia. are over 600 lessons on spiritual leadership in the Maxwell E eu Leadership Bible. escrevi ali 600 lições de liderança. Oh, you have one. Did you Você get tem that aí? here? Você Did you comprou aqui? Did you get that here? Você comprou aqui? Não. Okay, I think that they're available. The Eu Maxwell creio que Leadership tem, Bible. Okay, essa Bíblia enough vai of estar that. disponível Okay, aqui. okay. Anyway, when I'm done, I'll sign books. Now, Quando eu terminar aqui, eu vou poder dar autógrafo nesses livros. if you'll stay with me for 30 more minutes, Fique comigo por mais 30 minutos. I want to talk to you about making a difference Eu in quero Brazil. falar com você sobre como você pode fazer a diferença. When you look in the Bible, Quando você olha e vê na Bíblia, you find men and women
who made a difference. Você encontrará homens e mulheres que fizeram a diferença. And I would like to take a few minutes to talk about a few of them and apply it to your life and where you are at this stage. Eu gostaria de falar sobre alguns desses líderes e aplicar a vida deles na sua vida. The Hebrew writer says that as you and I run this race, that we're surrounded by a cloud of witnesses. E o autor de Hebreus diz que quando nós estamos correndo esta corrida, estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas. In other words, as we're running our life race, the great men and women of faith and the great leaders are watching us and they're cheering us on. Enquanto nós corremos esta corrida de fé, os heróis de fé estão ao nosso redor nos encorajando a seguirmos em frente. And I want to take a moment this morning to bring a couple of them out of the crowd. E eu gostaria de hoje chamar a atenção de dois desses grandes líderes. And let them run one lap with you. E vamos permitir que eles venham a correr uma volta com você. And if they could only say one thing to you, E se eles pudessem dizer uma coisa para você, I'm going to share what they would say. eu vou dizer o que seria. Because I know you want to make a difference. Porque eu sei que você quer fazer a diferença. If I could bring Noah out of the crowd, Se eu pudesse destacar a Noé, and he could say one thing to us, e Noé pudesse dizer algo para a gente he hoje, would say to you, you can make a difference. ele diria, você pode fazer a And I know diferença. that to be true, E eu sei que isso é verdade. because Noah made a difference. Porque Noé fez a diferença. He made a difference for his family. Ele fez a diferença na sua He família, made a difference in his generation. diferença na sua geração, He made a difference in the heart of God. diferença no coração de Deus. Because the Bible says God looked down and saw Noah. Porque Deus olhou e viu a Noé. And in spite of all the sinfulness of mankind, E apesar de todo o pecado do homem, Noah found grace in the eyes of the Lord. Noé achou graça diante dos olhos de Deus. In other words, Noah made a difference. Em outras palavras, Noé fez a And if diferença. he were here today, he would say, you can make a difference E too. se ele estivesse aqui, ele diria, você também pode In fazer a fact, he would diferença. say to you and me, Ele também diria a você e a you mim. can make a difference no matter how old you are. Ele diria, não importa qual seja a sua idade, você pode fazer a diferença. Because when Noah built the ark and rescued his family, he was 600 years old. Porque quando Noé construiu a arca e salvou a sua família, ele tinha apenas 600 anos de idade. How many of you are under 600? Quantos de vocês têm a idade abaixo de 600? Then you can make a difference. Então você pode fazer a diferença. Look at your neighbor and say, you can make a difference. Fale para o seu vizinho, você pode fazer a diferença. If I could bring David out of the crowd, Se eu pudesse destacar a vida de Davi, here's what David would tell you. é isso que Davi diria a você. You can overcome the limitations others have placed upon you. Você pode superar e vencer as limitações que os outros impuseram em sua vida. And I know that's what David would say. E eu sei que Davi diria isso, Because as a young man, he had a lot of people put limitations on him. porque quando ele era jovem, muitos colocaram limitações em sua vida. As a young person, he had a lot of people not believe in him. Quando ele era jovem, muitos não acreditaram nele. Never consider him to be having much potential. Nunca acharam que ele teria muito potencial. Think about it for a moment. Pense no seguinte, The greatest king Israel has ever had o maior rei que Israel já teve, started his young life começou sua vida with people not thinking he would amount to much. pensando, começou sua vida com pessoas que pensavam que ele não ia ser nada. And I know David felt that because of the story. E eu sei que ele sentia isso por causa da história. Samuel, the prophet of Israel, Samuel era profeta em Israel. one day talked to Jesse, the father of David, Conversou com Jessé, o pai de Davi. and said, Jesse, I'm going to come over to your house tomorrow Ele disse, Jessé, eu virei à sua casa amanhã, because one of your sons Porque dos is seus going to be filhos the next king of Israel. será o novo rei de Israel. Jesse was excited. E Jessé ficou muito feliz. He went home and he got his wife. E ele chegou em casa e falou com a sua esposa. And he said, honey, I talked to Samuel E today. disse, querida, eu falei com Samuel hoje. And he's coming over to the house tomorrow. E ele vem para casa amanhã. And you know, he's the prophet of the land. E você sabe, ele é o profeta. And by the way, honey, we need to clean the house. E querida, precisamos dar uma limpadinha na casa. And sweetheart, he said that one of our boys is going to be the next king of Israel. Ele disse, querida, um dos nossos filhos será o próximo rei de Israel. And can you imagine
one of our boys will be the next king. Imagine, um dos nossos filhos será o próximo rei. I know what Jesse and his wife did that whole afternoon. Eu imagino que Jessé e sua esposa fizeram naquela tarde. They sat at the table. Eles se reuniram ao redor da mesa They got out their pad of paper. e começaram a pegar um pedaço de papel They e got out their caneta. pen. They got out their pen. Tiraram a sua caneta And they began to write the names of their sons on that paper. e começaram a escrever o nome dos seus filhos Started ali. with the oldest, went to the Do youngest. mais velho ao mais jovem. And they looked at each other and said, which son is going to be the next king? E perguntaram, quem você acha que será o próximo rei? And probably Jesse said, you know, honey, it'll be the oldest boy. E Jessé deve ter dito, querida, acho que é o mais velho. Because in our culture, the oldest boy always gets all the stuff. Porque na nossa cultura, o mais velho sempre leva tudo. And I could hear Jesse's wife say, no, I don't think it'll be the oldest E eu acho, imagina a esposa dele dizendo, não, acho que não vai ser ele. I think it'll be the third son. Eu acho que vai ser o terceiro filho. The third son, why do you think it's going to be him? Por que você acha que vai ser ele? Because think about it. Mas preste atenção, Since Jessé. he was born, Desde que ele nasceu, he's walked around the house like he was the king. ele caminha pela casa pensando que ele é o rei. He tells us what to do. Ele sempre manda a gente fazer as He tells us coisas. when to do it. Ele diz o como He's fazer. just real bossy. He's always been like a king. Ele sempre é o chefão mandando a gente fazer as coisas. Here's what I know. Veja o que é isso. That day, they continually looked over their list of sons E eles começaram a olhar naquela lista dos seus filhos and asked themselves, who has king potential? e perguntaram, quem tem potencial de ser rei? Now you know the story. E você sabe a história. The next day, Samuel comes to the house. No próximo dia, Samuel chega a casa, It's clean. está limpinha, The boys are all lined up. e os filhos estão ali enfileirados, Got their coats on. com seus terninhos, They look nice. bonitinhos. The big man's come to town. Aí está o grande profeta chegando, One of them's going to be the um king. deles vai ser o rei. You want to impress him. Eles queriam You want to impressioná-lo, look good. queriam ter uma boa You aparência, want to smell good. queriam ter um cheirinho You gostoso, want to smile. queriam sorrir, Put your shoulders back. levantando os seus ombros, Look like a man. parecendo como homens. And Samuel went down the entire line of boys. E Samuel começou a percorrer aquela fileira de moços. And when he got to the end, he was puzzled. He looked at Jesse. Quando ele chegou no final, ele olhou para Jessé, And he said, Jesse, Jessé, none of these boys is going to be the king. nenhum desses seus filhos vai ser o rei. I don't understand. Eu não entendo. I ask you to have all the boys together because one of your sons is supposed to be the next Todos os king of seus Israel. filhos, pois um deles será o próximo rei. And Jesse is a prophet of God. I can tell you, E Jessé, como profeta de Deus, disse, não é nenhum deles. none of these boys Nenhum dos seus filhos will be the king. será o rei. Jesse, Jessé, do you have any other sons? você tem algum outro filho? It was at that moment that Jesse understood E foi naquele momento que Jessé entendeu that there was one son that he never thought had the potential to be a king. que havia um filho que ele não pensou que tinha potencial para tornar-se rei. He wasn't in the room. Ele não estava ali, He wasn't in the lineup. ele não estava enfileirado, He was out in the field watching the sheep. ele estava lá no campo cuidando das They ovelhas. quickly ran out and got David and brought him in. E eles foram correr e trouxeram de volta a Davi. And as soon as Samuel saw him, he said, that's the one. E depois que Samuel ouviu, disse, este será o And he rei. anointed David to be the king of Israel. E ele ungiu a Davi para ser rei de Israel. How would you have liked to be David that day? Como é que você... Imagine se você fosse Davi naquele dia. Out in the field, No meio do campo. when you know that Samuel is looking for the next king and you weren't even invited to be in the house. Sabendo que Samuel viria escolher o próximo rei e você nem foi convidado para entrar na casa. How would you like to be David and realize that of all the boys in the family, you're the least one that your parents think will ever be successful? Como você acha que Davi se sentiu de ter pensado que ele era o menos importante de todos os irmãos daquela família?
Now you see why David would say you can overcome the limitations others place on Agora you. você vê porque Davi diria que você pode vencer os obstáculos, as limitações dos outros na sua vida. It doesn't stop there. Isso não para aí. Remember when they were in battle against the Philistines? Você se lembra quando estavam pelejando contra os And filisteus? David's older brothers were fighting the battle. E os irmãos mais velhos estavam lutando. Jesse called David in and gave him some food. E Jessé chamou Davi, lhe deu comida. Said, go out to the battle, give food to your brothers, and take news from the war back to me. Vai lá e leva comida para os seus irmãos e traz notícias da guerra. So David took the food, he went out to the battle. E Davi foi, He was kind of excited. ele estava bem As feliz. soon as his brothers saw him, E assim que os seus irmãos o they viram, said, David, what are you doing here? disseram, Davi, o que você está fazendo You, aqui? you don't belong here, David. Você não pertence This is a aqui. place for soldiers. Esse é um lugar para soldados. There's a battle going on. Existe uma batalha There's a acontecendo. big giant out there that's just taunting Tem us. gigante ali que está lutando. Here, give us the food and get back home. Davi, deixa a comida aqui, vai para casa. See, his brothers didn't think that David had potential to be a soldier. Então os irmãos de Davi não criam que Davi tinha potencial para ser um But soldado. David hung around that afternoon Mas Davi permaneceu ali aquela and he tarde. saw the big boy come out. E ele viu aquele gigantão chegando. And he began to hear that whoever fought the giant E ele ouviu que quem lutasse contra o gigante would get to marry the queen's daughter. teria o privilégio de casar com a filha do rei. And he said, that's a good thing. E ele falou, isso deve ser muito bom. Ah, she's pretty. I wouldn't mind marrying her. Eu não faço questão de casar com a filha do And then rei. he also heard E ele também ouviu, that if he fought the giant and defeated him, se ele vencesse aquele gigante, he could live tax-free in the land. poderia viver o resto da vida sem pagar mais impostos. Oh, he said, that's even better. Ele disse, isso é melhor. He said, I'll fight the big boy. Disse, eu vou lutar contra ele. They took David to King Saul's tent. E aí eles levaram Davi diante da tenda do rei Saul. They went in the tent and said, Saul, Eles we chegaram lá have good news and bad news. e os soldados disseram, Saul, nós temos uma boa notícia e uma má notícia. The good news is we have a volunteer to fight the A boa giant. notícia é que nós temos um voluntário para King lutar contra o Saul gigante. said, wonderful. E Saul disse, maravilhoso. What's the bad news? Qual é a má notícia? Come outside the tent. Vem cá, Saul, siga-nos. King, Rei, it's him. é ele. King Saul, when he looked at David, tried to talk him out of it. Quando Saul viu a Davi, tentou convencê-lo a não fazer isso. You don't want to do this. Você não quer fazer You're not a isso. warrior. That man's a giant. Você não é um lutador, ele é um gigante. And David said, no, I want to do this. E ele disse, não, eu quero fazer isso. Now, King Saul decided that if David was going to do this, Então, já que não podia persuadi-lo ao contrário, that he Saul would disse, take his armor and put it on David ele tirou a sua armadura e disse, está aqui, Davi, vai lá. so that he would be killed slowly. Para que ele morresse devagarzinho. I mean, David is 5'5", weighs 145. E Davi tinha 1,5 metro de altura, era magrinho. Saul was 6'5", weighs 245. E Davi tinha 2,5 metros de altura e pesava 200 quilos. When David has Saul's armor on, he can't even see, he can't even walk around, E he just Davi, staggers around com the aquela tent. armadura, não podia nem enxergar mal, podia caminhar. He can't kill the giant, he can't even find the giant. Ele não pode nem matar o gigante, nem encontrar o gigante. They took the armor off. Aí tiraram a armadura. Somebody said, John, why did King Saul want to give David his armor? Porque perguntaram por que Saul quis dar uma armadura a Davi. Well, I said, that's simple. Isso é bem simples. It's obvious that King Saul wasn't going to use it. Com certeza o rei não iria usar aquela armadura. David took the stones, E Davi pegou aquelas pedras, went up the hill, foi em direção ao gigante killed the giant. e matou a Golias. Think about the story. Pense nessa história.
David's parents never thought he would amount to much. Os pais de Davi não acreditavam que ele poderia ser alguma David's coisa. brothers never thought that he would amount to much. Os irmãos não acreditavam nele. David's king never thought he'd amount to much. O rei não acreditava nele. Even the giant was disgusted when he came up the hill. He didn't think he would amount to much. E nem o gigante achava que ele era qualquer coisa. Do you know what David is saying to you today? E sabe o que Davi está dizendo a você hoje? He is saying to you Ele está dizendo: that you can overcome the limitations others place on you. você pode superar as limitações impostas por outros. The question I have today is, A pergunta que eu tenho a você hoje é: where's the Noah? onde está o Noé? The Noah in Brazil that's going to make a difference. Onde está o Noé no Brasil que fará a diferença? Where's the David? Onde está o Davi? Where's the David that's going to rise up and confound the experts? Onde está o Davi que vai se levantar para confundir os sábios? Here's what I believe. É isso que eu creio. I believe the Noah and the David and the Esthers Eu creio que os Noés, os Davis, as Estés are right here in this room. estão aqui neste salão. And God has planned this hour. E Deus planejou esta And hora. God has planned this moment E Deus planejou este momento to begin a work in your life para começar algo maravilhoso na sua vida, that's going to make a difference in Brazil. que vai fazer a diferença no Brasil. Now, let me take 5 more minutes and talk to you about the greatest leader who ever lived. Eu quero falar nos próximos 5 minutos do maior líder que já viveu. His name is Jesus. Seu nome é Jesus. No other leader compares to Jesus. Nenhum outro líder se compara a Jesus. Socrates taught for 40 years, Plato taught for 50 years, Aristotle taught for 40 years. Sócrates ensinou por 40 anos, Platão por 40 anos e Aristóteles por 60 anos. Those 3 great Greek teachers and philosophers Esses 3 grandes filósofos gregos taught a combined total of 130 years. ensinaram num período de 130 anos. But those 3 great teachers E esses grandes 3 professores have not had the influence of their teaching on the world não tiveram sua influência dos seus ensinamentos no mundo, like Jesus, who taught for just 3 years. comparado com Jesus, que somente ensinou por 3 anos. There's never been a teacher like Jesus. Nunca houve um professor como Jesus. He never painted a picture. Ele nunca pintou um quadro. But Michelangelo and all the great painters of the Mas world Michelangelo e todos os grandes pintores do mundo have been inspired by what Jesus did. foram inspirados pelo que Jesus fez. Jesus never wrote any music, Jesus nunca escreveu uma canção. but Bach and Beethoven and Mendelssohn and the great composers, E Bach, Beethoven, Mendelssohn e os grandes their compositores, greatest pieces are about as Jesus. suas obras-primas foram inspiradas em Jesus. Jesus never wrote poetry, Jesus nunca escreveu uma poesia. but Dante and all the other great poets have been inspired to write about E him. Dante e todos os outros poetas escreveram a seu respeito. I'm here to tell you, friends, Eu quero dizer algo. the Jesus that forgave us of our sins, E Jesus que nos perdoou dos nossos the pecados. Jesus who rose again, Jesus que ressuscitou the novamente. Jesus who's coming back, E é Jesus que vai voltar um dia. when he was on earth, Quando ele estava aqui, he was the greatest leader that ever lived. ele foi o maior líder que já viveu. And let me tell you his secret. Eu quero dizer a você o segredo dele. His secret was his servant leadership. O seu segredo era que ele era um líder servo. If Jesus were to teach leadership to us this morning, E se Jesus fosse nos ensinar liderança hoje, he would say to be a great leader is to be a servant. ele diria, para ser um grande líder, você tem que ser um grande servo. Let me remind you of one story. Quero lembrar você de uma história. It was in the final hours of our Lord's life on earth. Nas últimas horas da vida de Jesus aqui na terra, He was walking with his disciples to the upper room. ele estava caminhando com seus discípulos para o cenáculo. His disciples were arguing. E os seus discípulos estavam aí discutindo. They were talking about who would be the greatest in the kingdom. Discutindo quem seria o maior no reino They de were all Deus. looking for a position or a title. E eles estavam procurando saber quem ficaria com a maior posição ou o maior They título. were comparing themselves with each Eles other. estavam se comparando um com o outro.
Peter was saying, I think I'm probably the most important here in the group. Pedro estava dizendo, não, eu sou mais importante aqui do grupo. And Andrew was saying, well, you may be more important than me, but I'm the one that brought you to Jesus, so I'm more important than the others. E André disse, não, mas eu trouxe você a Jesus, então eu sou mais importante que os outros. And they were playing the comparison game. Eles estavam brincando esse jogo de comparações. And at the table during the meal, E durante aquele jantar, aquela noite juntos, Jesus got up, Jesus se levantou, took a basin of water pegou uma bacia de água and a towel, e uma toalha and began to wash his disciples' feet. e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Now it's interesting, if you compare Jesus E se você comparar a Jesus with Pilate, com Pilatos, a few hours later, another leader, Pilate, also asked for a basin of water. algumas horas depois, Pilatos também pediu por uma bacia de água. When Jesus asked for a basin of water, he was putting his disciples first. Quando Jesus pegou uma bacia de água, ele estava colocando os seus discípulos em primeiro lugar. When Pilate asked for a basin of water, Quando Pilatos pegou aquela bacia de água, he was putting himself first. ele estava se colocando em primeiro lugar. This is the difference between a spiritual leader and a secular leader. E essa diferença de um líder espiritual e de um líder secular. For when Pilate asked for the water, he washed his hands, Quando Pilatos pediu a água, ele lavou as suas mãos absolved himself of all judgment and wrongdoing. para se isentar de todo o julgamento de fazer algo errado. In other words, during Pilate's most crucial hour as a leader, Ou seja, durante o momento mais importante de He- Pilatos como líder, he thought only of himself. ele pensou somente em si mesmo. But in Jesus' crucial hour, Mas no momento crucial de Jesus, he thought of others. ele pensou nos outros. You see, Jesus is into towels, Jesus está no negócio de toalhas. and Pilate is into titles. E Pilatos nos títulos. The question is very simple. A pergunta é muito simples. Are you willing to carry a towel Será que você está disposto a carregar uma toalha and serve others e servir a outros and be a servant leader like Jesus? e ser um líder servo como Jesus? I close with this thought. E vou terminar com este pensamento. When I knew I was coming to Brazil, I put it on my prayer list and I began to pray every day. Quando eu soube que viria ao Brasil, coloquei este item no meu caderno de oração e comecei a orar todos os dias. And I asked God to give me wisdom as I taught you leadership. Eu pedi para que Deus me desse sabedoria enquanto eu ensinasse a vocês Because I knew liderança. that I was coming to a country that was filled with tremendous potential. Porque eu sabia que estaria vindo a um país repleto de muito potencial. And as I have spoken to you today, Enquanto hoje eu converso e falo com it's vocês, very obvious to me é óbvio para mim that many of you have unbelievable potential to make a difference in Brazil. que muitos de vocês têm um potencial incrível para fazer a diferença no Brasil. So I asked God a very simple question. Então eu fiz a Deus uma pergunta muito simples. Is there something I can say that will make a difference in your life? Será que existe algo que eu possa falar que vai fazer a diferença na vida Is deles? there something I can do that will make a difference in Será your que life? existe algo que eu possa fazer que vai fazer a diferença? And here's what I sensed. E aí, veja o que eu sinto no meu coração. That maybe there isn't anything I can say that will make a difference, although I've done my best. Talvez não haja nada que eu possa ter falado para fazer diferença, apesar de ter feito o meu melhor. Maybe there's anything that I can do that will make a difference, although I've done my best. Talvez não haja nada que eu possa fazer, apesar de ter feito o meu melhor. But God said to me, John, if you will pray over the people, Mas eu senti que Deus disse, John, se você orar pelo meu povo, I will give them a spiritual gift of leadership. eu lhes darei o dom espiritual de liderança. What would happen today O que pode acontecer hoje, if a few thousand people gathered here
Se algumas milhares de pessoas aqui reunidas would receive the power of spiritual leadership se receberem o poder espiritual da liderança, with the heart of a servant, com o coração de um servo, I believe today God is going to do a work eu creio que Deus hoje vai fazer um trabalho that has potential to change your life. que tem o potencial para mudar a sua vida. So I have a question to ask. Então eu tenho uma pergunta a fazer. How many of you would like to make a difference in Brazil? Quantos de vocês querem fazer a diferença no Brasil? How many of you would like to see revival come to this Quantos de country? vocês querem ver um avivamento neste país? How would you love to see it go from spiritual darkness to spiritual light? Quantos querem ver este país mudando de escuridão espiritual para uma luz espiritual? Father, Pai, for the next 2 minutes, nos próximos minutos, do a work that I cannot do, faça uma obra que eu não posso fazer, that comes directly from heaven. que vem diretamente do céu. I'm going to ask now that you begin to speak to men and women. Agora quero pedir, Pai, fale a estes homens e mulheres. Stir them within. Mova no coração deles. Give them a hunger for spiritual leadership. Dá-lhes uma fome e sede de liderança espiritual. Give them a desire to make a difference. Dá-lhes um desejo de fazerem a diferença. For what you do, Para que o que o Senhor venha a fazer, all glory and praise will be given e tudo que o Senhor venha a fazer, seja dado honra e glória a Ti. only to you. Somente a Ti. How many of you would stand today and say, John, Quantos estão dispostos a se levantar hoje e dizer, John, I want you to pray over me. eu quero que você ore por mim. And I want God to begin to do a work in my life Eu quero que Deus faça uma obra na minha vida and mold me into a spiritual leader for Him. e me molde para que seja um líder espiritual para Ele. Can you believe God to do a new work in your life today? Você acredita que Deus pode fazer uma nova obra na sua vida hoje? Can you trust Him to fill you with the Holy Spirit anew? Você confia que Ele pode enchê-lo com o seu Espírito Santo? Do you promise to use this spiritual gift only for His glory? Você promete usar este dom espiritual de liderança para a glória dele somente? Not for personal gain, Não para ganho pessoal, not for power, não para poder, for His glory. mas para a sua glória. If you're ready to receive this gift, Se você está pronto a receber este dom, just lift your hands to Him. levante as suas mãos agora diante de Deus. Lord, you have said to us Senhor, o Senhor disse a nós, that if our earthly Father knows how to give good gifts to us, se o Pai espiritual sabe dar bons presentes a nós, how much more will the Heavenly Father quanto mais o Pai celestial give the Holy Spirit to those who ask? dará o Espírito Santo àqueles que pedem. We have our hands stretched out to you. Pai, nós temos as nossas mãos erguidas a Ti. We have our heart reaching out to you. Nós temos o nosso coração estendido ao Senhor. Lord, we would like to be a Noah in our day. Pai, nós queremos ser Noé na nossa geração. Oh God, make us a Noah. Ó Senhor, faz de nós como Noé. Oh God, we would like to be a David in our day. Pai, nós queremos ser como Davi. Oh God, make us a David. Senhor, queremos ser como Davi. Lord, we'd like to be an Esther in our day. Pai, queremos ser como Esther. We would like to come into the kingdom for such a time as this. Queremos estar no reino para um momento como este. So we stretch our hearts and our hands to you. Então estendemos as nossas mãos e And we corações a trust Ti. you as our Father. Confiamos em Ti, And you Senhor. see our heart right now. Veja o nosso coração. God, give us a leader's heart. Pai, dá-nos um coração de líder. Give us a heart for people. Dá-nos um coração pelas Help us pessoas. to model and be the example of what the people should see and do. Para que sejamos modelo, para que as pessoas vejam o que fazer And e falar. with great faith, trusting you,
just now. E com muita fé nós confiamos em We Ti agora. ask for you to come upon us, Holy Spirit, Pedimos que Teu Espírito venha sobre nós with a spiritual gift of com leadership. dom espiritual de liderança. Fill us now. Encha-nos, We ask in the name of Jesus. Jesus. E Thank pedimos you em in the nome name of e Te Jesus. agradecemos em nome In de fact, Jesus. right now, call out His name in the name of Jesus. Oh, agora em nome de Jesus. Lift up the name of Jesus. Comece a right levantar now. o nome de Jesus. Audibly ask for the spiritual gift of Peça a leadership. Ele por este dom Ask de Him to do a liderança. new work, Peça para Ele fazer uma a obra new nova. day, Peça para um novo dia, a special hour. momento especial. I thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. I thank you for giving me a David heart. Obrigado por um coração de Davi. I thank you for giving me a Noah's courage. Obrigado pela coragem de I Noé. thank you for giving me an Esther heart. Obrigado pelo coração de I Esther. receive it now in the name Eu of Jesus. recebo agora em nome de I thank you Jesus. for Brazil. Eu te agradeço pelo I want to Brasil. make a difference in my Eu quero country. fazer a diferença no meu So give me país. that leadership heart. Dá-me este coração de Help me líder to be the man you want me to para be. que eu possa ser o homem que Tu Help queres me que eu to be the seja, woman that you want me para to que seja a be. mulher que Tu I queres que eu accept seja. that now. Eu I accept recebo that agora, spiritual gift. recebo In the name agora, of Jesus. em nome de Jesus. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Hallelujah. You're Aleluia. an awesome God. Oh, o Senhor Deus é There is maravilhoso. no other. Não I existe receive what ninguém. you have. Obrigado, I Senhor. take it in the name of Jesus. Oh, recebo em nome de Jesus. Let's Aleluia. thank Him today. Vamos agradecê-lo agora. Let's thank Him today. Let's give Him praise. Vamos a louvar. Let's give Him glory. Vamos adorá-lo. Let's give Him honor. Vamos honrá-lo. There is no other Não God. existe outro He is Deus. God Jehovah. Ele é o Deus Jeová. He hears my prayer. Ele ouça He a oração. answers my prayer. Ele ouça. He Ele has ouve. filled me with the spiritual Ele me gift. encheu com a sua presença. Oh, hallelujah. Aleluia. Thank you, Jesus. Obrigado, Thank you, Jesus. Lord. Thank you, Lord. Obrigado, Jesus. One more thing. Mais uma coisa. I want you to just lay hands on somebody beside you. Eu quero que você imponha suas mãos sobre a And I want pessoa you que to está ao seu pray. lado. I want you to pray a spiritual blessing. Eu quero que você ore abençoando I as want you to vidas dessa ask God to pessoa. raise them up. Encoraje para que Deus Lift them up levante to essa Him. Lift up pessoa. their audibly lift them up right now. Abençoe e profetize isso na vida das Ask God to do a pessoas. new work. Para que Deus faça uma obra nova. Lift up your voices. Levante a sua voz agora. Take them to Jesus. Apresente-os a Jesus. Aleluia, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you. Eu quero. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lift them up. Lift them up to God. Levante-os a Deus. Claim victory for them. Clame Quebra vitória. minha vida Take them to Jesus. Leve-os a Jesus. e faz-a de novo. Do a new work in their lives. Uma Eu nova obra. quero ser, A God work. Deus vai operar. quero ser. Absolutely. Raise their hand in the air. Levante suas mãos agora ao Raise céu. their hand in the Levante air. suas mãos ao céu. Believe God for victory. Creia que Deus vai dar Believe God vitória. for victory. Deus dará vitórias. There is no other God. Não existe nenhum outro Deus como Ele. He's raising up leaders in Ele está Brazil. levantando líderes no Men Brasil. and women who are going to make a difference. Homens e mulheres que farão a diferença. You're going to mark your generation. Você vai marcar esta geração. Absolutely. Praise His name. Adore ao Senhor. Lift Him up. Levante-o agora. Give Him another hand. Thank you, Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor novamente. Obrigado, Hallelujah. Jesus. Let's Aleluia. lift Him up. There is no other God. Nem outro Faz de There is no other novo. God. There is no Eu quero ser, Senhor.